Olá a todos, mais uma vez. Cá estamos com mais um vídeo para aprendermos os passos iniciais no estudo da eletrotecnia. Começámos por aprender e analisar as características de uma associação de resistências em série, onde constatamos que uma associação de resistências em série não é mais nem menos do que um circuito divisor de tensão, porque a tensão total que é aplicada aos terminais de um circuito ou aos terminais de uma associação de resistências em série vai se dividir pelas várias resistências. Relativamente à intensidade da corrente elétrica, ela será igual em qualquer parte do circuito. E a resistência total de uma associação de resistências em série é apenas a soma de todas as resistências. Depois analisámos no vídeo número 2 a associação de resistências em paralelo e constatámos que havia algumas diferenças relativamente à associação de resistências em série. Constatámos que uma associação de resistências em paralelo não é mais nem menos do que um circuito divisor de corrente elétrica, porque a corrente total que entra no nó do paralelo da associação de resistências vai se dividir por quantos ramos existem nesse mesmo paralelo. Relativamente à tensão total que é aplicada aos terminais desse paralelo, é igual para todos os ramos, ou seja, para todas as resistências. E constatamos também que a resistência equivalente numa associação de resistências em paralelo é calculada através da soma dos inversos das várias resistências. Fizemos a análise em função da condutância, vimos que a condutância era o inverso da resistência e vimos que a condutância total de uma associação de resistências em paralelo era a soma de todas as condutâncias. Ou seja, o inverso da resistência total é a soma de todos os inversos de todas as resistências. Hoje vamos analisar uma associação mista de resistências. Antes de começarmos com os exemplos que preparei para hoje, pedi-vos só para passarem no canal, subscreverem o canal e fazerem o respectivo like nos vídeos que estão disponibilizados. Então, para hoje, preparei uma associação mista de resistências. O exemplo que eu trago é este que aqui está. Portanto, uma associação de resistências composta por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 resistências e estão aqui dispostas de forma mista. Antes de começarmos a resolver o que quer que seja, convém analisarmos e percebermos de que forma é que podemos associar estas resistências. Vou-vos começar por dar o exemplo da resistência R1 em relação à resistência R7. Eu poderia já começar por associar estas duas resistências, R1 e R7, porque supondo que estas resistências que se encontram aqui neste bloco, neste paralelo, se traduzem numa só resistência, facilmente chegamos à conclusão que a resistência equivalente entre os pontos A e B será a soma de R1 mais a resistência equivalente deste bloco mais R7. Vamos para já deixar então as resistências R1 e R7 em stand-by e vamos começar por analisar o bloco que se encontra aqui no meio destas duas resistências. Ora, este bloco tem aqui uma resistência R2, que está ligada em paralelo com esta série da resistência R4 e também em paralelo com esta série da resistência R5 e R6. Para começarmos então, vamos talvez começar por resolver esta série de resistências que aqui está. Esta série de resistências, portanto, R1, R3 e R4, que eu vou chamar de RA. Ora, para resolver esta série de R3 e R4, eu vou representar RA como sendo igual à soma de R3 mais R4. Ou seja, 14 mais 10 vai-me dar os 24 ohms. Depois, passamos ao ramo seguinte, onde eu tenho R5 em série com R6. Vou chamar aqui de RB. A minha RB será igual à série de R5 mais R6. A soma das duas, 12 mais 12, vai dar os 24 ohms. Portanto, temos então resolvidos estes dois ramos. Para continuarmos a analisar, vamos representar e redesenhar novamente o circuito. Portanto, tenho aqui o circuito composto por R1,
aqui tenho o paralelo composto por R2, a nova RA, se bem se lembram, que era 24 ohms, o R2 que vale 12 ohms e o RB, constatámos também que tinha o valor de 24 ohms. Depois, terminam neste nó e o circuito termina com a R7, que tem o valor de 10 ohms. Cá estão os pontos B e A. Para continuarmos a analisar este bloco que aqui está, vamos ter que resolver este paralelo. Portanto, temos aqui um paralelo de 3 resistências. Bem, sabemos que a fórmula para determinarmos a resistência do paralelo pode ser efetuado de várias formas. Ou através dos inversos, ou seja, se eu escrever aqui 1 sobre RT é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. Portanto, a fórmula geral da associação de resistências em paralelo. Temos uma outra forma que me permite determinar o paralelo de duas resistências, o paralelo de 2 a 2 resistências. Por exemplo, se eu quisesse determinar o paralelo de A e B, seria igual a RA vezes RB sobre RA mais RB. Talvez esta seja a forma mais simples para determinarmos os paralelos de resistências, uma vez que me permite determinar o valor delas sem andarmos aqui com determinações de mínimos múltiplos comuns, o que me simplifica muito as contas. E assim vou simplificando 2 a 2 resistências. Mas, se bem se lembram, no último vídeo, na associação de resistências em paralelo, abordámos aqui alguns factos curiosos. Nomeadamente, quando nós temos duas resistências iguais ligadas em paralelo, chegámos à conclusão que a resistência equivalente dessas duas resistências iguais seria metade de uma delas. Ou seja, no exemplo concreto entre A e B, que valem as duas 24 ohms, a resistência equivalente entre as duas serão os 12 ohms. Vamos então constatar. Vamos determinar a resistência equivalente entre A e B. RAB representa o paralelo com duas barras oblíquas. Será igual, tal como escrevemos ali, RA vezes RB, o seu produto, a dividir pela sua soma. RA mais RB. Ou seja, 24 vezes 24 a dividir por 24 mais 24. Isto vai me dar uma resistência equivalente de 12 ohms. Então, podemos redesenhar novamente o circuito já com o paralelo de RA e RB. Ou seja, tenho aqui o ponto A, a minha R1, aqui vou ter a minha R2 com os seus 12 ohms e a nova RA em paralelo com RB, que vale também os 12 ohms. E depois termina então com R7 com os seus 10 ohms. E aqui o ponto B. Pronto, agora estou em condições para determinar as últimas duas resistências deste paralelo, que eu vou chamar de RC. Uma vez que aqui já tenho RA e RB, vou dar aqui o nome a este paralelo de RC. E então o RC será igual ao produto das duas resistências a dividir pela sua soma. Ou seja, R2 vezes RA em paralelo B sobre a sua soma. R2 mais RA paralelo B. Ou seja, 12 vezes 12 a dividir por 12 mais 12, que dá os 6 ohms. Por último, tenho então o meu circuito composto por R1, RC e R7. Ou seja, o R1 que vale 10 ohms, o RC que vale os 6 ohms e o R7 que vale também 10 ohms. Portanto, aqui o ponto B, o ponto A e agora, por último, a resistência total será igual
ao R1 mais o RC mais o R7, ou seja, 10 mais 6 mais 10, ou seja, 26 ohms. Portanto, determinamos assim a resistência equivalente desta associação de resistências. Não é mais nem menos do que a resolução dos paralelos e das séries que nos vão aparecendo. Convém nós irmos redesenhando o circuito à medida que o formos simplificando e pronto, cá está. A aplicação das tais técnicas que nos permitem avançar um pouquinho mais depressa e também simplificar um pouco os cálculos, ou seja, quando nós temos duas resistências iguais em paralelo, sabemos que o resultado dessas duas resistências será a soma, ou melhor, será a metade do valor de uma delas. Para continuarmos então com a análise da associação de resistências em série, eu preparei aqui um outro exercício. Também com 7 resistências elétricas ligadas de forma mista e vamos supor que eu pedia para determinarem o valor da resistência equivalente deste circuito. E diria que todas as resistências, as R's, valem, por exemplo, 10 ohms. Todas as resistências valem 10 ohms. E eu pretendia determinar a resistência total. Resistência total. Será que esta pergunta está bem feita? Determina a resistência total do circuito? Claro que não. A pergunta está incompleta. É impossível avançar com a resolução do exercício com uma pergunta incompleta. Porquê? Porque para determinar a resistência total de um circuito terão que ser fornecidos os dois pontos do circuito. Qualquer circuito poderá ser analisado sempre do ponto de vista de um dipolo. Ou seja, eu teria que fornecer a referência, as duas referências do circuito. Portanto, no limite, poderia perguntar, determinar a resistência equivalente entre os pontos A e B, ou a resistência equivalente entre os pontos A e C, ou a resistência equivalente entre os pontos C e B, ou B e C, por exemplo. Certo? Portanto, para o exemplo aqui, eu vou pretender determinar a resistência equivalente entre os pontos, por exemplo, A e B. Ok? Portanto, é a referência que nós vamos utilizar, será a resistência equivalente entre os pontos A e B. Se eu ligasse aqui um ohmímetro, ele iria me dar um valor em função da simplificação de todas estas resistências. Ora bem, com a prática, e quem lida todos os dias com este tipo de análise de circuitos, facilmente olha para um circuito e consegue constatar e aperceber-se da forma como as resistências se encontram interligadas entre elas. Para quem tem pouca prática, eu sugiro que adotem uma determinada técnica, que é o seguinte. Quando nos fornecem os dados para um circuito entre dois quaisquer pontos, neste caso, resistência equivalente entre os pontos A e B, começo por representar precisamente os pontos A e B. São dois potenciais, o potencial A e o potencial B. Espero não ter deixado pouco espaço entre as duas linhas. Vamos ver. Portanto, a resistência equivalente entre A e B. Entre A e B. E agora, a partir daqui, vou desenhar todo o percurso, todos os percursos ou caminhos que encontrar de A até B. Portanto, se eu começar, por exemplo, por este caminho aqui, certo? Eu vou encontrar de A até B a série de R1 com R2. Ou seja, vou ter aqui R1 e aqui R2. Depois, tenho um outro percurso, por aqui, que vou apenas encontrar R3 e vou direto ao ponto B. Ou seja, saio de A, tenho apenas R3 e tenho aqui logo o ponto B, R3. Depois tenho outro percurso através daqui. Vou encontrar R4 e vou ter aqui um nó que está lá identificado como o nó C. Muito bem, então vou sair daqui, R4, e tenho aqui o nó C. Vou deixá-lo ficar aqui, nó C. Depois do nó C,
Se eu virar para cima, através de R5, uma vez que o meu objetivo é chegar sempre ao ponto B, tenho R5 e lá estou eu no ponto B, tal como queria. Falta-me o caminho aqui por baixo, através de R6, R7 e vai encontrar novamente ali ao ponto C. Então cá está, o ponto C. Vou prolongá-lo e depois vou ter aqui a série de R6 e R7. Deixei aqui o espaço muito curto e a letra está a ficar muito pequena. Espero que consigam visualizar o circuito tal como ele nos está a ser apresentado. Eu julgo que a forma como o circuito se nos apresenta será de mais fácil percepção do que propriamente este que aqui está. Esta técnica permite também representar qualquer circuito, independentemente da forma como ele nos aparece, representá-lo desta forma. Assim criamos um hábito e nós com hábitos torna-se mais fácil depois podermos analisar e assim detectar possíveis erros que possam surgir. Muito bem, pegando então no exemplo que aqui temos, o que é que poderemos começar por fazer? Poderemos começar por realizar algumas séries de resistências que aqui se encontram, nomeadamente R1 com R2 e R6 com R7. Vamos representar estas duas séries e depois redesenhamos novamente o circuito. Portanto, a série de R1 com R2, eu vou representar R1 em série com R2, represento a série com o ponto, o paralelo represento com duas barras oblíquas, a série represento com o ponto. Poderia também dar um nome à série, por exemplo, chamar ali RA, tal como fizemos no exercício anterior, ou então, como ainda temos apenas duas resistências, também não há muito problemas em deixar ficar resistência 1.2, ou seja, a série R1 com R2. Então a série de R1 com R2 é a sua soma, R1 mais R2, ou seja, 10 mais 10, 20 ohms. O mesmo para a série de R6 com 7, ou seja, será igual à soma de R6 mais R7, 10 mais 10, 20 ohms. Vamos redesenhar um novo circuito, deixar aqui uma linha para dividir um exemplo do outro, e então o que é que eu vou ter? O ponto A, o ponto B cá em baixo. Aqui vou ter uma só resistência, que é a série de R1 com 2, que vale os tais 20 ohms. Aqui vou ter a R3, que vale os 10 ohms originais. Aqui vou ter R4 e R5, portanto R4, 10 ohms, e R5, 10 ohms. E em série, aliás, em paralelo com R4, vou ter a série R6 com 7, que vale os 20 ohms. Portanto, o que é que eu posso fazer agora aqui neste momento? Posso simplificar este paralelo, não é verdade? R4 com R6 e 7 estão ligadas em paralelo. Vou chamar aqui RA. Posso também simplificar este paralelo que aqui está. R1, 2 em paralelo com R3, que eu vou chamar aqui de RB. Então vamos começar por RA. O RA será igual ao seu produto a dividir pela sua soma. Resistências em paralelo. Portanto, R4 vezes R67 a dividir por R4 mais R67. Ou seja, 10 vezes 20 a dividir por 10 mais 20. Isto dá nada mais, nada menos do que 6.67. 6.67 ohms. Vamos agora determinar o RB. O RB será o produto das duas resistências a dividir pela sua soma. R1, 2 vezes R3 a dividir por R1, 2 mais R3.
dá igualmente 6,67 ohms. Vamos então redesenhar o circuito já com as novas resistências. O ponto A, o ponto B, aqui tenho a minha RB, depois vou ter RA em série com R5. R5 com os seus 10 ohms, RA com os seus 6,67 ohms e RB com os seus 6,67 ohms. Bem, neste momento o que é que eu posso fazer? Neste momento o que é que eu posso fazer? Posso simplificar estas duas resistências que aqui estão, certo? Portanto, estas duas resistências que aqui estão serão simplificadas desta forma. RA.5, que será igual ao RA mais o R5, ou seja, 6,67 mais 10, 16,67 ohms. Por último, o circuito apresenta-se desta forma. Terminal A, o terminal B, o RB com os 6,67 e aqui a RA.5, portanto esta resistência, a série das duas resistências que vale os 16,67 ohms. Como é que nós agora determinamos isto? Com o paralelo das duas. Portanto, vamos determinar o paralelo das duas, chamamos aqui a resistência total, que é nem mais nem menos do que RB vezes RA.5 a dividir por RB mais RA.5. Ou seja, 6,67 vezes 16,67 a dividir por 6,67 mais 16,67. Isto vai dar qualquer coisa como 4,76. 4,76 ohms. Pronto. A resistência equivalente desta associação de resistências será 4,76 ohms, uma vez que todas as resistências da associação tinham o seu valor de 10 ohms. 4,76. Chegamos então ao fim assim da análise da associação de resistências de forma mista. Espero que tenham percebido. Qualquer dúvida que surja, escrevam um comentário e responderei de imediato, tentando esclarecer as vossas dúvidas. Não se esqueçam de subscrever o canal, fazer o tal like no videozinho e, em breve, mais exercícios, continuando com o estudo da eletrotecnia nesta fase inicial. Muito obrigado a todos. Até à próxima.